Fala pessoal, hoje é 27 de maio de 2026, nós estamos aqui no bairro de Santana, zona norte de São Paulo, estamos retornando a uma edificação da qual eu fiz um parecer técnico lá no ano de 2022 e já havia comprovado que existe uma anomalia de recalque, um recalque de segunda ordem. É aquele recalque de segunda ordem, é aquele recalque que apresenta adensamento ou recalque diferencial das estruturas, né? Onde parte das estruturas acabam cedendo mais do que a outra. Para a gente entender aqui como que foi a metodologia adotada nessa construção, nós temos aqui um primeiro pavimento, que é o pavimento, nós chamamos de pavimento térreo, na verdade, que é o pavimento ao nível da rua, e nós temos um pavimento de subsolo, tá? É uma construção utilizada aí para fins de locação. Os proprietários nos acionaram lá no ano de 2022, nós estivemos aqui na ocasião e conseguimos comprovar na época a existência de recalque diferencial. Na época o recalque estava estabilizado, nós sugerimos para que se fizesse uma recuperação das fissuras e das trincas, porém, alguns anos depois, voltaram a nos acionar porque há uma movimentação atípica. E aí a gente pode observar, nessa viga aqui de transição, que nós temos uma fissura por movimentação. Tá? A gente vai entender agora essa fissura, o quanto ela pode ser prejudicial para as estruturas e se realmente ela compromete a estabilidade do pórtico. Nós vamos descer agora no subsolo, entender como está a situação lá e poder fazer aí o diagnóstico, e nesse diagnóstico dar aí uma exatidão no que está acontecendo aqui, tá bom? Renato, filma aqui pra gente. Olha como já começa a surgir as alvenarias, as fissuras inclinadas em alvenarias, separando os materiais, mostrando aí um caso típico de recalque, tá vendo? Ó, não somente o recalque, como a torção da peça. Tá vendo? Fissura inclinada aqui, fissura inclinada ali, fissura inclinada aqui, tá? A gente pode observar também na escada, degrau da escada, se estende para o degrau da escada. Separação da própria escada com alvenaria. Mais separação. Olha como a gente consegue observar o quanto desceu esse trecho, tá vendo? O quanto essa parte aqui está descendo. Olha essa questão aqui, ó. A gente observa também um cheiro muito forte de bolor, né? Umidade, enfim. O que a gente observa também, geralmente os lugares onde sofreram alterações construtivas são os que mais demonstram anomalias, né? Tais como fissuras, trincas, rachaduras. Olha como está crítica essa passagem de viga, né? Transição de viga. A gente tem uma viga que é apoiada num pilar, e aí quando ela vai para aquele trecho, a gente acaba passando ali por uma anomalia de ordem estrutural, com separação já dos componentes construtivos, né? A gente observa também que não é somente um recalque, né? É um recalque seguido de torção. Geralmente o recalque ele vai sempre para o lado mais baixo, né? A gente entra aqui, onde funcionava uma oficina, no passado aqui era uma oficina de costura, né? Lugar bem salubre, né? Bastante umidade, a gente observa aí bastante umidade. A gente observa também vários pontos de fissuras, né? Trincas. Bem comprometida a estrutura, né? Pessoal, aqui nós chegamos no nosso ponto-chave, região do subsolo.
a gente pode observar ali o primeiro ponto identificado lá em 2022, que é um recalque, onde esse cara aqui, esse pilar, aqui no canto tem um pilar, foi o cara que acabou cedendo, acabou descendo devido a recalque da fundação, tá? Recalque no solo, seja aí por adensamento ou até um possível rompimento aí das fundações profundas e rasas, acabou ocasionando um arrasto dos demais elementos construtivos. Tá? Lembrando que esse não é o ponto único, esse ponto ele se estende, aqui a gente pode observar que todo esse trecho acabou cedendo, a gente observa ali, ó, aquele lado, você observa que esse lado, ele sofre com adensamento, aquele lado permanece intacto. Por isso que ele foi tipificado lá em 2022 como um recalque de segunda ordem, lembrando que o recalque de segunda ordem diferencia para o recalque de primeira ordem, exatamente por se tratar de um recalque diferencial, enquanto no recalque de primeira ordem é um recalque igualitário, quase todo mundo desce na mesma proporção. Tá? Então aqui foi identificado como recalque de segunda ordem. Nós vamos agora entrar com monitoramento. O Renato vai passar os detalhamentos aí para a gente de como fazer o monitoramento com selo de gesso. Lembrando que o selo de gesso aqui ele é aceitável, a gente não tem umidade aflorando, a umidade que tem aqui é uma umidade ascendente, uma umidade na parte de baixo e algumas infiltrações devido à falta de vedação correta dos telhados lá em cima, mas a gente não tem infiltrações aflorando aqui nas alvenarias, então eu consigo fazer o monitoramento nesse trecho com selo de gesso. Tá? Eu não recomendo fazer nem com gesso de lâmina de vidro, nem com lâmina de porcelana, porque trata-se de alvenaria, então eu preciso de uma ponte de aderência eficiente, como é a ponte de aderência criada pelo próprio gesso. Tá? Lembrando que nós temos outras ferramentas, tais como aí o monitoramento por georreferenciamento, mas ainda não é o caso. Nesse caso aqui a gente vai fazer com o próprio gesso, e ficando aí demonstrado que há um recalque ativo, ainda há uma movimentação que nós precisamos nos preocupar, nós já vamos recomendar o processo terapêutico de imediato. Pessoal, aqui a gente vai pegar um ponto superior. Eu gosto de trabalhar com a fita, eu consigo delimitar onde eu quero passar meu gesso, tá? Nesse caso aqui, como são trincas de separação, a gente vai trabalhar aí com selo aproximados aí de 25, 20 por 10, tá? É um tamanho legal. Depois a gente vai fazer as identificações. Então, nesse caso aqui, como é uma fissura, como é uma trinca considerável, eu vou colocar 2 selos de monitoramento, tá? Tem profissional aí, como eu já vi fazendo, eles não se importam com essa questão de deixar o selo simétrico, né? Alguma coisa mais apresentável. Lembrando que isso aqui é o nosso trabalho, isso aqui vai para um laudo, pode ser que vire um processo judicial, vai para a mão do judiciário, o juiz vai ler isso aqui, vai ver isso aqui, e aí ele conta muito o capricho do profissional, né? O quanto o profissional se preocupa com seus ensaios. Então, por isso que a gente coloca essa fita, depois a gente vai aplicar o gesso aqui, né? O gesso a gente não precisa se preocupar tanto em fazer escarificação, porque o que demanda para a gente aqui é se a fissura vai movimentar, vai abrir de novo, e ela abrindo, o selo de gesso vai demonstrar para a gente, tá? Aqui a gente já começa a aplicar a camada de gesso sobre a trinca, tá? Não há uma recomendação para você trabalhar com gesso de secagem lenta ou gesso de secagem rápida. Aí vai
maneira com que você consegue operar o material, tá? Eu trabalho com secagem lenta, porque principalmente pela questão que a gente instala muitos selos. E aí, se você tem um gesso com secagem rápida, você acaba perdendo muito, quando você faz muito gesso, você acaba perdendo. Tem um segredinho aqui, eu gosto de trabalhar com você passa uma camada, e aí depois você já passa uma outra camada por cima, tá? A espessura do selo não tem tanta relevância, tá? Porque a ideia é que ele não fique muito grosso, que ele exatamente apresente uma fragilidade, para que ele possa romper quando houver, se houver uma movimentação. O grande segredo aqui é a gente deixar o mais liso possível, porque em alguns casos eu preciso fazer a leitura com lanterna, eu não quero me confundir, né, com possível marca da espátula e interpretar como uma possível fissura. Um outro segredo na aplicação é, acabou de fazer, já tira a fita crepe. Por quê? Porque se você demorar para tirar essa fita, o gesso vai secar, e uma vez que o gesso seca, quando você for tirar a sua fita, ela acaba craquelando e fica aquele selo feio. Então, tem que ser um selo nessas proporção, tá? Deixando ele mais uniforme possível. Uma vez instalado todos os gessos, todas as lâminas de gesso, o que nós precisamos fazer? Identificar esses selos. E como que é feita a identificação? Ela é feita numerado, cada selo leva a sua numeração, selo 1, selo 2, selo 3, até a quantidade de selos instalados. E a maneira com que é feita essa demarcação é exatamente onde começou o recalque. Então você faz uma pré-análise, vê onde começou esse recalque e faz o primeiro selo. E aí você vai na sequência para onde está movimentando a edificação. Por quê? Quando se fizer o monitoramento, você consegue identificar, eu vou monitorar a cada 3 dias, a 4 dias, a cada 5 dias, você que vai definir. E cada vez que você identificar ou cada vez que você passar pelos selos, você marca a data que você está passando. Então você identificou que o selo está rompido, marca selo rompido na data de tal. Mesmo que não tenha rompido naquela data, mas você está passando naquela data, você marca. Por quê? Ao final da leitura, a gente recomenda aí fazer uma leitura mínima de 28 dias. Ao final da leitura, você consegue saber a sequência do rompimento das lâminas de gesso. Aí fica fácil você conseguir identificar por onde está caminhando o seu adensamento de solo ou o seu recalque de fundação. E como é que é feita essa marcação? A gente vem aqui, ali já foi marcado o selo número 2 ou o selo número 1, esse aqui é o selo número 2. A gente marca aqui, escreve, é uma caneta, tá? Marca texto normal. A gente escreve selo 02, tá? Em letras que a gente consegue entender. Embaixo a gente coloca a data, que é a primeira data, a data que foi instalado, que é 27/5/2026. E o que eu faço para a gente não se perder aqui no recalque? A gente puxa uma setinha, né? Escreve RC, que é recalque, sentido do recalque. A gente sabe que o recalque está nesse ângulo, tá bom?